Um bilionário estava levando sua noiva para um almoço de Natal até que viu sua ex em um ponto de ônibus com gêmeas. O reluzente Bentley preto cortava as movimentadas ruas de São Paulo enquanto Rafael Monteiro ajustava suas abotoaduras de platina pela terceira vez. Aos 43 anos, ele comandava negócios bilionários de logística com a mesma precisão que aplicava ao seu terno azul marinho perfeitamente passado e ao cabelo escuro meticulosamente penteado. Hoje, porém, algo parecia diferente. Errado, até. Você está nervoso, observou Bela Santos do banco do passageiro. Sua voz carregava aquela confiança suave que o havia atraído pela primeira vez 6 meses atrás. Aos 34 anos, ela era tudo o que um homem de seu status deveria querer. Elegante, sofisticada e refrescantemente descomplicada. Seu cabelo loiro caía em ondas perfeitas sobre seu casaco de cachemira cor de creme, e seu anel de noivado esmeralda captava a luz do sol de inverno que entrava pela janela. Rafael forçou um sorriso. Só quero que tudo corra bem hoje. O noivado havia acontecido rápido demais, se fosse sincero. 3 semanas atrás, em um evento beneficente, cercado por câmeras e rostos expectantes, ele se ajoelhou com o anel que havia comprado naquela mesma tarde. Os aplausos foram estrondosos, as fotografias perfeitas para as páginas sociais, tudo o que sua família vinha empurrando ele a fazer por anos. Sua mãe ligou hoje de manhã, continuou Bela, rolando o celular com dedos bem cuidados. Ela queria ter certeza de que eu sabia sobre as tradições da família. Algo sobre a receita de rabanada da sua avó. Rafael assentiu distraidamente, sua atenção dividida entre a conversa e o peso da expectativa pressionando seu peito. O almoço de Natal da família Monteiro era sagrado. Uma reunião da elite paulistana de dinheiro antigo, onde negócios eram discutidos sobre champanhe e casamentos eram avaliados como carteiras de ações. Hoje seria a primeira aparição de Bela como sua noiva oficial, sua introdução a um mundo onde tudo tinha seu lugar e todos conheciam seu papel. Ela também mencionou que seu primo Daniel estará lá com a nova esposa, acrescentou Bela, com um leve tom cortante na voz. Aqui está grávida do segundo filho. Lá estava, a pressão sutil que ele havia aprendido a esperar. Aos 43 anos, Rafael era considerado o solteiro mais cobiçado da família, transformado em história de advertência. Seu sucesso nos negócios era inegável. A Monteiro Logística havia revolucionado a gestão da cadeia de suprimentos em 3 continentes, mas sua vida pessoal permanecia fonte de preocupação familiar e especulação sem fim. O trânsito diminuiu quando se aproximaram do cruzamento da Avenida Paulista com a Rua Augusta. As mãos de Rafael se apertaram no volante enquanto memórias ameaçavam vir à tona. Memórias que ele passará 2 anos cuidadosamente enterrando sob trabalho, viagens e agora este noivado. Me conta de novo sobre a empresa do seu irmão, disse Bela, claramente tentando preencher o silêncio que se instalara entre eles. A de Florianópolis, começou Rafael, explicando a startup de tecnologia de Marcos, grato pela distração. Quando o semáforo à frente ficou vermelho, o Bentley parou suavemente, unindo-se à fila de trânsito festivo que se arrastava pelo centro de São Paulo na véspera de Natal. Foi então que ele a viu. No início, foi só um vislumbre de tecido vermelho no ponto de ônibus à sua direita. Uma mulher com um casaco de lã carmesim, de costas para a rua. Mas algo em sua postura, a maneira como segurava os ombros, fez seu fôlego prender na garganta. Ela virou-se ligeiramente, ajustando algo em seus braços, e o mundo de Rafael se inclinou fora de seu eixo. Ana Cardoso. 2 anos não a haviam mudado. O mesmo cabelo castanho rico, agora preso em um coque elegante que revelava a linha graciosa de seu pescoço. A mesma pele de porcelana que parecia seda sob seus dedos. A mesma força tranquila em sua postura que o atraíra como um ímã. Mas ela não estava sozinha. Em seus braços, segurava 2 crianças pequenas. Bebês, na verdade, vestidas com casacos amarelos combinando e pequenos gorros de tricô. Gêmeas. Mesmo àquela distância, Rafael conseguia ver que eram idênticas, os rostos rechonchudos rosados pelo frio de dezembro enquanto ela ajustava cuidadosamente seus cobertores. A matemática o atingiu como um golpe físico. 2 anos desde o rompimento. As crianças pareciam ter cerca de 1 ano e meio.
O tempo era impossível de ignorar, impossível de descartar como coincidência. Rafael. A voz de Bela parecia vir de muito longe. O sinal estava verde, mas Rafael não conseguia se mover, não conseguia respirar, não conseguia desviar os olhos da cena que se desenrolava a 9 metros de distância. Ana lutava um pouco com o peso das duas crianças, tentando conferir o horário do ônibus afixado no ponto enquanto as mantinha aquecidas. Parecia cansada, mas determinada, seus movimentos cuidadosos e ensaiados. Uma mãe. Ela havia se tornado mãe. Uma das crianças, uma menininha com cabelo escuro fino, esticou a mão e tocou o rosto de Ana com uma mãozinha enluvada. Ana sorriu, e Rafael sentiu aquele familiar aperto no peito que pensava ter enterrado com sucesso. Era o mesmo sorriso que ela lhe dera em manhãs tranquilas de domingo. O mesmo calor gentil que o fazia sentir, naqueles momentos roubados, que poderia ser um homem melhor do que realmente era. Rafael. A voz de Bela estava mais afiada agora, tingida de irritação. Os carros atrás de nós estão buzinando. Ele se forçou a desviar o olhar, a colocar o carro em movimento, a seguir em frente como um ser humano funcional. Mas mesmo enquanto continuavam em direção à propriedade de sua família nos jardins, mesmo enquanto Bela começava a contar uma história sobre sua manhã no spa, a mente de Rafael permanecia fixa naquele ponto de ônibus. Aquelas crianças bonitas e perfeitas que tinham seu cabelo escuro e o nariz de sua mãe e o queixo delicado de Ana. Suas filhas. A percepção o atingiu com clareza devastadora bem quando entraram na entrada circular da mansão da família Monteiro, onde seu futuro esperava para ser celebrado, e seu passado finalmente o alcançara. O que ele havia feito? As mãos de Rafael tremiam enquanto entregava as chaves ao manobrista, o peso familiar de seu relógio Patek Philippe de repente parecendo grilhões em seu pulso. A mansão Monteiro se erguia diante deles, suas colunas neoclássicas envoltas em elegantes guirlandas de folhas perenes, luz calorosa derramando-se de cada janela, como uma cena de cartão de Natal. Meu Deus, Rafael, Bela suspirou ao lado dele, seus olhos verde-esmeralda arregalados enquanto absorvia a mansão imensa. É ainda mais bonita do que nas fotos. Ele conseguiu a sentir, embora sua mente permanecesse presa naquele ponto de ônibus. Aqueles rostinhos, aqueles olhos escuros que espelhavam os seus próprios. A maneira como Ana parecia tão natural, tão completa, segurando as duas como se tivesse nascido para ser mãe delas. Lembra do que combinamos, sussurrou Bela enquanto se aproximavam da porta da frente, seu braço deslizando pelo dele com facilidade praticada. Estou nervosa para conhecer sua avó. Você disse que ela pode ser exigente. Rafael se forçou a focar. Só seja você mesma. Ela vai te amar. A mentira saiu com facilidade, embora nada mais parecesse fácil. Através das janelas altas, ele podia ver sua família se movendo pela sala de recepção principal. Sua mãe, Marta, dirigindo a equipe com precisão militar. Seu pai, Henrique, mantendo a corte perto da lareira. Primos e tias espalhados por toda parte como peças em um tabuleiro de xadrez em que ele jogava a vida inteira. A pesada porta de carvalho se abriu antes que pudessem bater, revelando Jorge, o mordomo de longa data da família. Senhor Rafael, bem-vindo ao lar. E esta deve ser a senhorita Santos. Por favor, me chame de Bela, ela disse com aquele sorriso radiante que estampara capas de revistas de estilo de vida. Ao entrarem no saguão de mármore, Rafael avistou seu reflexo no espelho antigo pendurado perto da escadaria. Ele parecia exatamente como sempre, impecável, composto, bem-sucedido. Mais atrás de seus olhos cor de avelã, ele podia ver as rachaduras começando a se formar. Rafael, querido. A voz de sua mãe ressoou enquanto ela avançava em direção a eles em uma nuvem de Chanel número 5 e alegria natalina. Marta Monteiro, aos 68 anos, ainda era uma força formidável da natureza, seu cabelo prateado perfeitamente arrumado e seu terno vermelho Saint-Edon escolhido especificamente para combinar com as decorações de Natal. Mãe, disse Rafael, aceitando o abraço dela enquanto seu peito continuava a se contrair. Você se lembra da Bela? Claro, minha querida. Você está simplesmente deslumbrante.
Marta segurou as mãos de Bela nas suas, estudando-a com o olhar treinado de alguém que passará décadas avaliando potenciais adições à árvore genealógica. Esse casaco é lindo. Hermes? Burberry, na verdade, respondeu Bela com exatamente a dose certa de modéstia. Rafael tem excelente gosto para presentes de Natal. Rafael mal registrou a troca. Seu celular vibrou no bolso, e por um momento de coração disparado, ele se perguntou se poderia ser Ana, se ela de alguma forma o vira no sinal vermelho, se estava ligando para. A voz de seu pai cortou seus pensamentos em espiral. Henrique Monteiro se aproximou com 2 taças de champanhe, seu cabelo prateado brilhando sob a luz do lustre. Aos 71 anos, ainda comandava todos os ambientes que entrava, um traço que Rafael herdara junto com o império empresarial da família. Filho, disse Rafael, aceitando o champanhe, grato por ter algo para fazer com as mãos. Precisamos discutir a expansão de Singapura durante o jantar, disse Henrique, então voltou sua atenção para Bela com charme ensaiado. Mas primeiro, bem-vinda à família, minha querida. Rafael nos contou coisas maravilhosas sobre você. Mais mentiras. Rafael quase não lhes contará nada, principalmente porque não havia muito a contar. O relacionamento deles fora construído sobre conveniência e timing, em vez da conexão avassaladora que ele um dia compartilhara com Sofia, de 8 anos, filha de seu primo Daniel do primeiro casamento, veio correndo pela sala em um vestido de veludo vermelho, os cachos escuros saltitando. Ela abraçou sua cintura com o afeto entusiasmado da infância. Oi, Sofia, ele disse, a voz falhando ligeiramente. Ela se parecia tanto com as menininhas que ele vira no ponto de ônibus. O mesmo cabelo escuro, os mesmos olhos brilhantes cheios de vida e possibilidade. Essa é sua nova esposa? Sofia perguntou, olhando para Bela com curiosidade franca. Noiva, Rafael corrigiu gentilmente. Essa é a Bela. Você é muito bonita, Sofia anunciou com a honestidade brutal das crianças. Vocês vão ter bebês com o tio Rafael? Porque o papai disse que ele está ficando velho demais só para namorar. A taça de champanhe escorregou dos dedos subitamente sem forças de Rafael, estilhaçando-se contra o piso de mármore em um jato de cristal e líquido dourado. A sala ficou em silêncio. Rafael. Marta arquejou enquanto Jorge aparecia instantaneamente com uma pá e vassoura. Desculpa, disse Rafael, sua voz soando estranha aos próprios ouvidos. Eu só, e minha mão escorregou. Bela estava ao lado dele em um instante, a mão em seu braço, o rosto uma máscara de preocupação. Você está bem? Você está quieto desde que saímos do apartamento. 20 pares de olhos agora se concentravam nele. Membros da família Monteiro que haviam se reunido para celebrar seu noivado, para dar as boas-vindas à sua noiva escolhida em seu mundo cuidadosamente construído. Todos observavam, esperando que ele explicasse seu súbito descontrole, sua evidente distração. Mas como ele poderia contar a eles que, neste exato momento, em algum lugar da cidade, sua verdadeira família provavelmente estava embarcando em um ônibus? Como poderia explicar que tudo o que ele havia construído, se este relacionamento, esta vida perfeita, este futuro cuidadosamente orquestrado, se baseava em uma mentira que ele vinha contando a si mesmo há 2 anos? Talvez devêssemos nos sentar, sugeriu sua avó, Vitória, de sua posição na poltrona de orelha perto da lareira. Aos 93 anos, ela permanecia a matriarca não oficial da família, seus olhos azul claros não deixando escapar nada. Você parece ter visto um fantasma, Rafael. Ela não fazia ideia de quão precisa era essa avaliação. Estou bem, ele disse. Mas mesmo enquanto pronunciava as palavras, Rafael sentiu seu mundo cuidadosamente construído começar a desmoronar ao seu redor. Só cansado da viagem. Mas enquanto Bela o guiava até a área de estar, enquanto sua família retomava as conversas festivas, enquanto a tarde se estendia diante dele como uma bela prisão, Rafael não conseguia parar de pensar em casacos amarelos de inverno e gorrinhos de tricô combinando. Em algum lugar de São Paulo, suas filhas estavam aprendendo a andar, a falar, a existir em um mundo onde o pai delas era nada mais que um estranho que as abandonara antes mesmo de nascerem. E lá estava ele, interpretando o papel do noivo perfeito, do filho bem-sucedido, do homem que finalmente havia organizado sua vida.
A ironia era sufocante. O almoço foi servido na sala de jantar formal onde a família Monteiro havia hospedado o Natal por mais de 40 anos. Talheres de cristal captavam a luz do imenso lustre, e rosas vermelho borgonha da estufa premiada de Marta adornavam a mesa de mogno que acomodava 20 pessoas com facilidade. Rafael se viu posicionado entre Bela e seu primo Daniel, cuja esposa grávida, Emília, conversava animadamente sobre preparativos para o quarto do bebê. Cada palavra sobre nomes de bebês e mamadas noturnas parecia mais um prego em seu peito. Estamos pensando em Teodoro, se for menino, disse Emília, a mão descansando na barriga arredondada. É um nome que está na família do Daniel há gerações. Isso é lindo, respondeu Bela com calor genuíno. Tradições familiares são tão importantes. Rafael cutucou o pato assado, os sabores ricos se transformando em cinzas em sua boca. Do outro lado da mesa, sua sobrinha de 16 anos, Camila, rolava o celular por baixo da toalha de mesa, ocasionalmente revirando os olhos para a conversa dos adultos. Rafael, a voz de seu pai cortou seus pensamentos sombrios. Eu estava justamente contando ao senador Vilela sobre as novas rotas de transporte pelo Sudeste Asiático. Ele está interessado em discutir parcerias de infraestrutura. O senador, um homem distinto com têmporas grisalhas, inclinou-se com evidente interesse. Sua rede de logística é impressionante, Monteiro. Poderíamos usar mentes inovadoras como a sua no comitê de transportes. Obrigado, senador, conseguiu dizer Rafael, embora sua mente continuasse a derivar para casacos amarelos e rostinhos pequenos. Eu ficaria feliz em discutir isso mais a fundo. Bela apertou sua coxa por baixo da mesa, o sorriso brilhante enquanto começava uma história sobre seu trabalho de caridade recente com hospitais infantis. Ela era perfeita, Rafael percebeu com pavor crescente. Absolutamente perfeita para este mundo, para esta família, para o homem que todos esperavam que ele fosse. Mas enquanto ela falava sobre visitar crianças doentes, tudo em que ele conseguia pensar eram as crianças que ele nunca visitará, nunca segurara, nunca sequer reconhecer a existência. Terra chamando tio Rafael. A voz de Camila o trouxe de volta ao presente. Ela o observava com a inteligência penetrante que corria no sangue dos Monteiro. O papai te fez uma pergunta. Daniel de fato olhava, expectante. Perguntei se você e a Bela já começaram a pensar em uma data para o casamento. A Emília está torcendo para que seja antes do bebê nascer, assim ela ainda consegue entrar no vestido de madrinha. A mesa explodiu em risadas gentis, o tipo de humor familiar caloroso que outrora confortara Rafael, mas agora parecia sufocante. Estamos pensando em outono, disse Bela suavemente, cobrindo o silêncio dele. Talvez um casamento em algum lugar especial. O Rafael tem trabalhado tanto ultimamente. Casamentos de outono são adoráveis, interveio Marta. Embora dezembro sempre tenha sido tradicional para a família Monteiro. A avó de Rafael, Vitória, pousou a taça de vinho com precisão deliberada. Seus olhos azul claros, ainda afiados apesar da idade, fixaram-se em Rafael com uma intensidade que o fez se contorcer. Você parece distraído hoje, querido, ela disse baixinho, embora suas palavras atravessassem a mesa. Está tudo bem? A pergunta pairou no ar como fumaça. Vitória Monteiro tinha uma habilidade incrível de enxergar através de fachadas, de perceber quando alguém em sua mesa guardava segredos. Era uma habilidade que a servirá bem durante 45 anos como esposa de um desembargador federal. Só pressões do trabalho, respondeu Rafael, forçando o que esperava ser um sorriso convincente. Os números do quarto trimestre são chatos. Sofia interrompeu, tendo sido estrategicamente posicionada na ponta da mesa das crianças. Podemos falar de algo divertido? Tipo os bebês do tio Rafael. Emília riu. Sofia, querida, eles ainda nem casaram. Bebês vêm depois do casamento. Mas eles podiam ter bebês agora, insistiu Sofia com a lógica teimosa da infância. A mãe da minha amiga Madison teve ela antes dos pais casarem. A Madison diz que isso fez a família dela ainda mais especial porque o amor veio primeiro. A sala caiu em um silêncio desconfortável. Rafael sentiu sua pressão arterial disparar enquanto todos os adultos da mesa processavam o comentário inocente.
Na família Monteiro, certas tradições eram sagradas. Certa ordem era esperada. Daniel pigarreou. Sofia, isso não é bem uma conversa apropriada para o jantar. É uma curiosidade perfeitamente natural, interpôs a doutora Rebeca Lima, cunhada de Daniel e pediatra, com diplomacia. As crianças entendem o amor de forma diferente dos adultos. Elas não veem como algo complicado. O garfo de Rafael bateu contra o prato. Aquele nome, Lima, estava perto demais do nome que ele proibira a si mesmo de pensar, perto demais das memórias que enterrara sob camadas de trabalho e negação. E este noivado com uma mulher que merecia muito mais do que seu coração fragmentado. Na verdade, disse Camila, nunca perdendo uma chance de aproveitar um momento desconfortável, acho que o tio Rafael seria um ótimo pai. Ele sempre lembra dos nossos aniversários e não é estranho com crianças como alguns velhos são. Tenho 43 anos, não sou ancião, protestou Rafael fracamente. Isso é praticamente aposentadoria, rebateu Camila com crueldade adolescente. Henrique riu. Seu tio ainda tem muitos bons anos pela frente. Não descartem ele ainda. Mas enquanto a conversa girava ao redor dele, Rafael se sentia se afogando à vista de todos. Essas pessoas o amavam, o haviam apoiado, haviam recebido Bela de braços abertos porque queriam que ele fosse feliz. Não faziam ideia de que 2 anos atrás ele se afastara da própria coisa que todos ali o incentivavam a buscar. Seu celular vibrou de novo, e desta vez ele não resistiu e conferiu por baixo da mesa, mas era só um e-mail de trabalho sobre projeções trimestrais, números sem sentido que outrora haviam sido o centro de seu universo. E se Ana precisasse de ajuda? E se aquelas menininhas lindas estivessem com frio, com fome, lutando enquanto ele se sentava neste palácio, fingindo ser alguém que não era? Rafael? A voz de Bela era gentil, mas preocupada. Você mal tocou na comida. Desculpa, ele disse, olhando ao redor da mesa para todos os rostos expectantes. Acho que estou ficando doente. Não era totalmente mentira. Ele estava ficando doente. A percepção esmagadora de que havia cometido o pior erro de sua vida, e agora talvez fosse tarde demais para consertar. Talvez você devesse descansar depois do almoço, sugeriu Marta, a preocupação maternal transparecendo em sua voz. Não podemos deixar você ficar doente bem antes do ano novo. Enquanto a refeição continuava ao redor dele, Rafael tomou uma decisão que mudaria tudo. Ele tinha que encontrar Ana. Tinha que ver aquelas crianças de perto para saber com certeza o que seu coração já gritava. Tinha que finalmente enfrentar a verdade da qual vinha fugindo por 2 anos, mesmo que isso destruísse tudo o que havia construído no processo. Rafael se desculpou antes da sobremesa, alegando que precisava de ar fresco por causa de sua dor de cabeça. A mentira veio mais fácil do que deveria, escorregando de sua língua como todos os outros enganos que vinha contando a si mesmo por 2 anos. Eu vou com você, Bela se ofereceu, começando a se levantar da cadeira. Não, por favor, ele disse rapidamente, colocando uma mão gentil no ombro dela. Fique e aproveita o café. Minha avó estava ansiosa para te conhecer melhor. Era verdade. Vitória Monteiro vinha estudando Bela com a atenção focada de alguém avaliando uma potencial herdeira do legado familiar. A aprovação da senhora idosa significaria tudo para a aceitação do relacionamento deles no seio dos Monteiro, se o relacionamento deles ao menos sobrevivesse ao que Rafael estava prestes a fazer. O ar de inverno o atingiu como um tapa quando pisou na varanda ao redor da propriedade. A neve havia começado a cair com intensidade, cobrindo os jardins bem cuidados e fazendo o mundo parecer limpo e novo. Mas Rafael se sentia tudo, menos limpo, enquanto tirava o celular com dedos trêmulos. Ele ainda tinha o número de Ana. Nunca o apagara, embora dissesse a si mesmo centenas de vezes que deveria. Tarde da noite, quando a cobertura parecia silenciosa demais e o sucesso tinha gosto amargo demais, às vezes ficava olhando para o contato dela como se fosse uma oração que não sabia como fazer. O telefone tocou 1 vez, 2 vezes. Na terceira, a voz dela preencheu seu ouvido. Alô. Ela soava exatamente igual. Calorosa, cautelosa, com aquele leve rouquidão que aparecia quando estava cansada.
A garganta de Rafael se fechou completamente. Ana, o nome saiu como uma confissão. É o Rafael. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ele podia ouvir barulho de fundo, risadas de crianças, o que parecia desenhos animados na televisão, os sons comuns de uma vida sendo vivida sem ele. O que você quer? A voz dela havia ficado fria, profissional. O mesmo tom que ela usará durante a briga final deles, quando ele a acusara de tentar prendê-lo com uma gravidez que se recusará a acreditar ser real. Ou eu te vi hoje, ele disse, agarrando o corrimão da varanda com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Na Avenida Paulista, no ponto de ônibus. Outro silêncio. Então, e não sei do que você está falando. Mas ele conseguia ouvir na voz dela, o leve engasgo que significava que estava mentindo. Ela o havia visto. Sabia exatamente do que se tratava aquela ligação. As gêmeas, Ana. Eu as vi. A linha ficou tão silenciosa que ele pensou que ela havia desligado. Então ouviu a respiração dela, rápida e superficial. O som de alguém cujo mundo cuidadosamente construído acabará de ser abalado até os alicerces. Eu preciso ir, ela sussurrou. Por favor, não desliga. Eu preciso. O tom de discada cortou suas palavras como uma lâmina. Rafael ficou parado ali na neve caindo, olhando para o celular como se ele o houvesse traído. Ao redor dele, a mansão Monteiro brilhava com luz calorosa e alegria natalina. Mas tudo em que conseguia pensar era o medo que ouvirá na voz de Ana. Ela tinha medo dele. A mulher que uma vez confiara nele seus segredos mais profundos, que se enroscara em seu peito em manhãs tranquilas de domingo e falará sobre sonhos que poderiam construir juntos, agora tinha medo de uma simples ligação. Que tipo de homem ele havia se tornado? Através das janelas da sala de jantar, ele podia ver sua família ainda reunida ao redor da mesa. Bela ria de algo que Henrique havia dito, o rosto animado e bonito à luz das velas. Marta enchia as taças de vinho enquanto Daniel e Emília discutiam nomes de bebês. Pessoas normais vivendo vidas normais, fazendo planos normais para futuros normais. Rafael abriu seus contatos de novo, rolando até encontrar outro número que guardara, mas nunca ligara. Marcos, filho de seu sócio de negócios, tinha 26 anos e trabalhava em mídia digital. Mais importante, tinha acesso a bancos de dados que podiam encontrar qualquer pessoa. Rafael, cara, e aí? Não é hoje o grande Natal da sua família? Preciso de um favor, disse Rafael sem preâmbulos. Preciso que você encontre o endereço de alguém. Uau! Ok, isso parece sério. Você não está ficando tipo ex-namorado perseguidor de alguém, está? As palavras acertaram perto demais de casa. É complicado. Sempre é. Qual é o nome? Ana Cardoso. Ela tem 32 anos. Provavelmente ainda em São Paulo. Ela tem se ele engoliu em seco. Ela tem filhos. Gêmeas. Marcos ficou em silêncio por um momento. Rafael, cara, isso parece algo que você deveria talvez conversar com um advogado primeiro. Ou um terapeuta. Ou literalmente qualquer um que não seja eu, te ajudando a achar o endereço de uma mulher. Ela não vai falar comigo. Eu tentei ligar. Eu só preciso ver se Rafael se conteve antes de dizer minhas filhas. Preciso pedir desculpas por algo que aconteceu há muito tempo. Olha, eu entendo. Mas aparecer na casa de alguém sem ser convidado é tipo, território de medida protetiva. Talvez tenta flores ou uma carta, ou dá um espaço para ela decidir se quer falar com você. Mas Rafael não estava mais ouvindo. Através da janela, ele podia ver Camila segurando a bebê Emília enquanto Daniel tirava fotos. A cena era tão perfeita, tão cheia de alegria familiar, que fazia seu peito doer de perda. Em algum lugar da cidade, suas próprias filhas passavam o Natal sem ele, sem sequer saber que ele existia. Esquece, ele disse a Marcos. Você tem razão. Isso foi uma ideia idiota. Ele encerrou a ligação e ficou ali, na neve, se sentindo mais sozinho do que jamais estivera em toda a vida. Atrás dele, a família Monteiro continuava sua celebração, o lugar dele à mesa esfriando.
Ele pensou na voz de Ana ao telefone, na forma como ela dissera o nome dele como se doesse. Pensou nos rostinhos naquele ponto de ônibus, inocentes e perfeitos, e completamente inconscientes de que o pai deles era um covarde que os abandonara antes mesmo de nascerem. Rafael Monteiro era um dos homens mais poderosos de São Paulo. Podia mover montanhas com uma ligação, podia fechar negócios milionários com um aperto de mão, podia ter qualquer coisa que quisesse entregue à sua porta em questão de horas. Mas não conseguia desfazer a pior decisão de sua vida. E estava começando a perceber que todo o dinheiro do mundo não conseguiria consertar o que ele havia quebrado quando se afastara do amor por ser orgulhoso demais para lutar por ele. A neve continuava caindo, cobrindo suas pegadas na varanda como se ele nunca tivesse estado ali. Rafael voltou à sala de jantar 20 minutos depois, ainda com neve nos ombros e o rosto pálido por mais do que o frio. A família estava reunida na sala de estar agora, Marta ao piano tocando cantigas de Natal enquanto as crianças cantavam junto com graus variados de entusiasmo. Bela ergueu os olhos de onde estava sentada ao lado de Vitória, seus olhos verdes imediatamente captando a mudança em seu comportamento. Você parece congelado, ela disse, levantando-se graciosamente para encontrá-lo. Está se sentindo pior? Talvez um pouco, ele admitiu, o mais perto da verdade que dissera o dia todo. Sentia como se estivesse morrendo por dentro, a cada respiração um esforço. O olhar penetrante de Vitória o seguiu enquanto ele se dirigia ao carrinho de bebidas no canto. Rafael se serviu de 3 dedos do uísque de 30 anos do pai e bebeu metade do copo de uma vez. Rafael, a voz de Henrique carregava uma nota de preocupação. Isso não é do seu feitio. Seu pai tinha razão. Rafael sempre fora medido, controlado, o filho responsável que herdara o tino comercial da família junto com sua contenção emocional. Mas controle parecia um luxo que ele já não podia se dar. Só um dia longo, disse Rafael, mas sua voz falhou levemente nas palavras. Sofia, sempre observadora, abandonou sua posição perto do piano. Tio Rafael, por que você parece triste? É Natal. A pergunta inocente o atingiu como um golpe físico. Rafael se ajoelhou até o nível de Sofia, olhando em seus olhos brilhantes e curiosos. Olhos que o lembravam dolorosamente das crianças que vira no ponto de ônibus. Às vezes os adultos ficam tristes, mesmo em dias felizes, ele disse baixinho. É complicado. Mas por quê? Sofia insistiu com a lógica implacável da infância. Se alguma coisa te deixa triste, você deveria consertar. É o que o papai diz. Rafael sentiu sua compostura rachando. Algumas coisas não podem ser consertadas, querida. Isso não é verdade, Sofia declarou com certeza absoluta. O papai consertou minha casa de bonecas quando eu quebrei. E a mamãe consertou minha amizade com a Maria quando a gente brigou. Adultos podem consertar qualquer coisa se tentarem com força. A sala havia ficado quieta, toda a conversa suspensa enquanto os adultos sentiam a corrente emocional subjacente à troca. Rafael podia sentir o olhar preocupado de Bela, o senho franzido de preocupação de sua mãe, o olhar penetrante de sua avó. Às vezes, disse Rafael, a voz mal acima de um sussurro, às vezes a gente quebra coisas tão gravemente que elas não podem ser reconstruídas. Como um pti-dumpti? Perguntou Sofia, inclinando a cabeça. A garganta de Rafael se fechou completamente. É, como um pti-dumpti. Foi Daniel quem finalmente quebrou a tensão, pegando Sofia no colo com uma risada gentil. Vem, Sol. Vamos ajudar a vovó com o piano. O tio Rafael precisa de alguns minutinhos para se sentir melhor. Enquanto Sofia era levada, Rafael percebeu que todos ainda o observavam. Sentia-se exposto, vulnerável, como um homem nu sob um holofote sem lugar para se esconder. Seu celular vibrou no bolso. Por um momento selvagem, seu coração deu um salto. Talvez fosse Ana ligando de volta, mas era só um texto de sua assistente sobre reuniões de segunda de manhã. A realidade desabou sobre ele como um edifício em colapso. Com licença, ele conseguiu dizer e se dirigiu ao banheiro no corredor. Rafael trancou a porta e se encarou no espelho. Parecia exatamente o que era, um homem se despedaçando em câmera lenta.
Seu cabelo, normalmente perfeito, estava desalinhado de passar as mãos por ele. Seus olhos estavam vermelhos pelo uísque e por algo que poderiam ser lágrimas não derramadas. Ele tirou o celular e fez algo que não fazia havia 2 anos. Abriu a galeria de fotos e voltou até as imagens que tirara de Ana durante o tempo em que estiveram juntos. Fotos que nunca apagara, mas enterrara tão fundo em seu celular que quase se esquecera de que existiam. Lá estava ela, rindo de algo fora de quadro na cozinha de seu cobertura, uma flor no cabelo de uma tentativa ambiciosa de fazer bolo. Lá estava ela, enroscada no sofá, lendo um livro, sem perceber que ele a fotografava. Lá estava ela, dormindo em sua cama, o rosto pacífico e confiante na luz da manhã cedo. Ela o amara, verdadeira e profundamente o amara com uma profundidade que o aterrorizara, mesmo que o fizesse se sentir mais vivo do que nunca. E ele havia jogado tudo fora porque seu sócio de negócios o convencera de que ela estava atrás de seu dinheiro. Porque admitir o relacionamento deles publicamente teria complicado sua imagem, porque ele fora um covarde que escolhera o caminho fácil em vez do caminho certo. Rafael afundou no vaso sanitário fechado, o terno caro de repente parecendo uma fantasia que já não sabia como usar. Através da porta do banheiro, ele podia ouvir sua família cantando Noite Feliz, as vozes se misturando em perfeita harmonia. Ele pensou em passar o Natal sozinha com 2 bebês. Pensou naquelas menininhas que cresceriam sem nunca saber que tinham um pai que poderia lhes dar tudo. Tudo, exceto a única coisa que mais importava, sua presença. Uma batida suave interrompeu seus pensamentos em espiral. Rafael? A voz de Bela era gentil, preocupada. Posso entrar? Ele rapidamente fechou a galeria de fotos e abriu a porta. Bela estava ali em seu vestido cor de creme perfeito, cabelo perfeito, maquiagem perfeita, parecendo cada centímetro a noiva perfeita para a vida perfeita que ele pensava querer. Todo mundo está preocupado com você, ela disse, entrando no pequeno espaço com ele. Inclusive eu. O que está acontecendo? Rafael olhou para aquela mulher bonita, gentil, inocente, que não havia feito nada de errado, exceto se apaixonar por um homem que ainda estava apaixonado por outra pessoa. Ela merecia honestidade. Merecia mais do que a mentira que ele estava vivendo. Bela, ele começou, então parou. Como se conta a alguém que você pediu em casamento que você cometeu o pior erro da sua vida antes mesmo de conhecê-la? É trabalho, ela insistiu. Porque se o negócio de Singapura está te estressando, nós vamos ter que adiar o planejamento do casamento até que eu tenha filhos, ele disse. As palavras pairaram no ar do banheiro como uma confissão que mudaria tudo. E mudou. O que você acabou de dizer? O rosto de Bela ficou completamente branco, a cor drenando de suas bochechas como se alguém tivesse aberto uma válvula. Seus olhos verde-esmeralda, que haviam brilhado com calor apenas momentos antes, viraram vidro frio de inverno. Filhos, ela repetiu, a voz mal acima de um sussurro. Você tem filhos? Rafael assentiu, incapaz de confiar em sua voz. O pequeno banheiro de repente parecia uma prisão, as paredes se fechando ao redor deles. Quantos? A pergunta dela era cirúrgica em sua precisão. 2. Gêmeas. Elas têm 18 meses. A mão de Bela voou até a boca, e por um momento, Rafael pensou que ela poderia passar mal. Quando finalmente falou de novo, sua voz era firme, mas mortalmente quieta. 18 meses. Ela fazia as contas, sua mente afiada calculando datas e cronogramas. Isso significa que elas foram concebidas enquanto estávamos namorando. Não, disse Rafael rapidamente. Antes. Antes de eu te conhecer. A mãe delas e eu, terminamos há 2 anos. A mãe delas. O riso de Bela era amargo, oco. Você quer dizer sua ex-namorada que estava grávida dos seus filhos quando você começou a me cortejar? A acusação atingiu como um tapa. Rafael nunca havia pensado nisso daquela forma, mas ouvi-la dita em voz alta fez seu estômago se contorcer de vergonha. Ele começara a namorar Bela 6 meses depois que Ana lhe contará sobre a gravidez. 6 meses depois de ter se afastado do momento mais importante de sua vida. Eu não sabia, ele disse.
Mas mesmo enquanto as palavras saíam de sua boca, pareciam mentiras. Você não sabia. A voz de Bella subiu ligeiramente, embora ela claramente lutasse para manter o controle. Como você não sabe que tem filhos, Rafael? Ela me disse que estava grávida, mas eu não acreditei. Eu pensei se ele parou, incapaz de dar voz à acusação horrenda que fizera naquela noite. As palavras que haviam destruído tudo entre eles. Você pensou o quê? Bella exigiu. O reflexo de Rafael no espelho do banheiro mostrava um homem que ele não reconhecia. Assombrado, quebrado, culpado. Eu pensei que ela estava tentando me prender. Meu sócio me convenceu de que era um esquema para conseguir dinheiro. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Através da porta, ainda podiam ouvir a família cantando. Suas vozes um pano de fundo cruel para a destruição de tudo o que Rafael construíra nos últimos 6 meses. Então você se afastou, disse Bella finalmente. Você se afastou de uma mulher grávida que te amava porque achou que ela estava atrás do seu dinheiro. Sim. E então, 6 meses depois, você me conheceu naquele evento beneficente e decidiu que eu seria uma substituta adequada. A forma clínica como ela disse aquilo fez Rafael estremecer. Não foi assim. Não foi. A compostura de Bella agora rachava, revelando a mágoa por baixo. Você precisava de uma esposa para completar sua imagem perfeita. Alguém que não complicasse sua vida ou desafiasse suas suposições. Alguém seguro. Ela tinha razão, e ambos sabiam disso. Rafael havia se atraído por Bella precisamente porque ela era tudo o que Ana não era, descomplicada, socialmente apropriada, satisfeita com o nível superficial de sua vida. Eu me importava com você, ele disse fracamente. Mas você não me amava. Não era uma pergunta. Você nunca ia me amar da forma como a amava. O silêncio de Rafael foi resposta suficiente. Bella o encarou por um longo momento, os olhos verdes brilhantes de lágrimas não derramadas. Quando finalmente falou, sua voz estava firme de novo. A voz de uma mulher que acabará de tomar uma decisão que mudaria a vida dos dois. Eu vou sair deste banheiro, me despedir da sua família, e ir embora. Você vai dizer a eles que eu passei mal e tive que ir para casa. Bella, não, o tom dela não admitia argumento. Você vai me dar essa dignidade, Rafael. Depois de 6 meses sendo sua substituta, você me deve isso. Ela se dirigiu à maçaneta, então pausou sem se virar. Pelo que vale, eu acho que você está cometendo um erro. Não sobre nós. Ambos sabemos que esse noivado foi construído sobre areia. Mas sobre suas filhas. O que quer que tenha acontecido entre você e a mãe delas, elas são inocentes. Elas merecem conhecer o pai. Ela não vai deixar eu chegar perto, disse Rafael desesperadamente. Ela tem medo de mim agora. Então você vai ter que provar que mudou. Bella finalmente se virou para olhar para ele uma última vez. A pergunta é, você mudou? Ela deslizou o anel de noivado esmeralda do dedo e o colocou no balcão de mármore. O som dele batendo na pedra pareceu ecoar pelo pequeno espaço como um tiro. Adeus, Rafael. A porta se fechou atrás dela com um clique suave, deixando Rafael sozinho com seu reflexo e o peso de suas escolhas. Ele pegou o anel de noivado, sua superfície facetada captando a luz como lágrimas que ele parecia incapaz de derramar. Através da porta do banheiro, ele podia ouvir a voz de Bella no corredor, brilhante e composta enquanto ela se despedia de sua família. Ela o estava protegendo até mesmo agora, dando-lhe uma saída graciosa da bagunça que ele havia feito. 5 minutos depois, ele ouviu a porta da frente fechar, então a voz de sua mãe, preocupada e questionadora. Os tons mais graves de seu pai. A família discutindo se alguém deveria checar nele. Rafael se sentou de volta no vaso sanitário e ficou olhando para o anel de noivado na palma da mão. 6 meses atrás, pensara que ele representava seu futuro. Estabilidade, respeitabilidade, o tipo de amor que não exigia demais nem fazia perguntas desconfortáveis. Agora o via pelo que realmente era, um símbolo bonito e caro de sua covardia. Seu celular vibrou de novo.
Outro e-mail de trabalho. Outro lembrete da vida que ele havia construído sobre mentiras e meias-verdades e a cuidadosa evasão de qualquer coisa que pudesse torná-lo vulnerável. Mas pela primeira vez em 2 anos, Rafael não se importava com projeções trimestrais ou rotas de transporte ou reuniões de conselho. Tudo em que conseguia pensar era em casacos amarelos de inverno e rostinhos pequenos que se pareciam com o dele, e uma mulher que ele amava o suficiente para se destruir em vez de arriscar perdê-la nos termos dela em vez dos dele. O canto da família havia parado. Logo, alguém viria procurá-lo. Ele teria que explicar a partida súbita de Bella, teria que encarar sua decepção e confusão. Mas primeiro, ele tinha que descobrir como se tornar o homem que suas filhas mereciam que ele fosse, mesmo que isso lhe custasse tudo mais que havia trabalhado para construir. Rafael saiu do banheiro 15 minutos depois para encontrar sua família reunida no saguão, os rostos numa mistura de preocupação e confusão. Marta enrolava o cachecol esquecido de Bella nas mãos enquanto Henrique andava de um lado para o outro perto da porta da frente. "Cadê a Bella?" Daniel perguntou imediatamente. A Emília disse que ela saiu parecendo chateada. A garganta de Rafael estava em carne viva, como se ele tivesse gritado, embora tivesse passado o último quarto de hora em completo silêncio. Ela foi para casa. Não estava se sentindo bem. Os olhos azul claros de Vitória o estudavam com a intensidade de uma mulher que passará 9 décadas aprendendo a ler pessoas. "E você deixou ela dirigir sozinha, doente?" "Ela insistiu", disse Rafael, o que era tecnicamente verdade, embora mal arranhasse a superfície do que realmente acontecerá. "Isso não é do seu feitio", disse Marta, seus instintos maternais claramente em alerta máximo. "Você tem agido estranho o dia todo. Tem algo errado com o noivado? Vocês dois brigaram?" As perguntas pairaram no ar como acusações. Rafael olhou ao redor para aquelas pessoas que o amavam, que haviam recebido Bella em seu círculo, que estavam planejando celebrar seu casamento em alguns meses. Elas mereciam mais do que mais mentiras. "Nós não vamos casar", ele disse baixinho. As palavras caíram como uma bomba no elegante saguão. Emília arquejou. As sobrancelhas de Daniel se ergueram. Henrique parou de andar e se virou para encarar o filho. "Como assim, vocês não vão casar?" A voz de Marta subiu uma oitava. "Rafael, o que aconteceu?" Rafael afundou em uma das cadeiras antigas que enfileiravam o corredor, subitamente sentindo cada um de seus 43 anos. "Eu contei a ela algo que mudou tudo." "O que você poderia ter possivelmente contado a ela?" que Marta começou, então parou enquanto o entendimento raiava em seus olhos. Ela conhecia o filho bem o suficiente para reconhecer o olhar de um homem carregando culpa insuportável. "Ah, Rafael", ela sussurrou. "O que você fez?" A pergunta era tão gentil, tão cheia de amor maternal e decepção, que Rafael quase desmoronou ali mesmo. Em vez disso, olhou para sua família, realmente olhou para eles, e tomou outra decisão que mudaria tudo. "Eu tenho filhos", ele disse pela segunda vez naquele dia. A reação foi imediata e explosiva. Daniel quase deixou cair a taça de vinho. Emília agarrou a barriga grávida como se protegesse o filho não nascido do choque. O rosto de Henrique passou por uma série de emoções antes de se estabelecer em algo que parecia luto. Foi Sofia quem quebrou o silêncio atônito, tendo voltado da sala de estar ao som de vozes elevadas. "O tio Rafael tem bebês?" ela perguntou com empolgação encantada. "Onde eles estão? Podemos conhecer?" A pergunta inocente foi como uma adaga no coração de Rafael. "Elas não estão aqui, querida." "Por que não?" Sofia insistiu com a lógica implacável da infância. "Se são seus bebês, por que não estão com o papai delas?" Rafael sentiu lágrimas ameaçarem pela primeira vez naquele dia. "Porque o papai delas fez escolhas muito ruins." Vitória se levantou da cadeira com a dignidade cuidadosa de sua idade, a bengala batendo no piso de mármore enquanto se aproximava dele. Quando falou, sua voz carregava o peso de décadas de experiência e perda. "Conte-nos tudo", ela disse simplesmente. E Rafael contou. Contou sobre Ana, como haviam se conhecido em uma cafeteria perto de seu escritório,
como ela estava lendo um livro sobre planejamento urbano sustentável, e ele se sentirá inexplicavelmente atraído por sua inteligência e paixão. Contou sobre os 3 anos que passaram juntos. A forma como ela o fazia rir, pensar, querer ser melhor do que era. Contou sobre o anúncio da gravidez, sobre o conselho venenoso de seu sócio de negócios, sobre sua própria covardia e orgulho. Contou sobre se afastar da mulher que amava porque tinha medo demais de confiar em algo real. Contou sobre ver Ana no ponto de ônibus naquele dia, sobre as filhas gêmeas que nunca havia segurado, nunca reconhecido, nunca sequer acreditado que existiam até ver os rostos delas. Quando terminou, o saguão estava silencioso, exceto pelo tic-tac do relógio de pé e o choro quieto de Emília. 18 meses, disse Marta finalmente. Você tem filhas há 18 meses, e nós nunca soubemos. Eu também não sabia, disse Rafael miseravelmente. Me convenci de que não era real. Mas você sabia hoje, disse Henrique, a voz mais dura do que Rafael ouvirá em anos. Você as viu hoje, e veio aqui e se sentou à nossa mesa e nos deixou brindar seu noivado com outra mulher. A acusação era justa e devastadora. Rafael não tinha defesa. Qual é o nome da mulher? Perguntou Vitória baixinho. A mãe das minhas bisnetas. Ana Cardoso. Ela é urbanista. Trabalhava para a prefeitura até Rafael parou, percebendo que não fazia ideia do que havia acontecido com a carreira de Ana depois que ele a abandonara. Ela conseguirá trabalhar grávida de gêmeas? Perderá o emprego? Havia lutado financeiramente enquanto ele vivia no luxo? Ela é linda, anunciou Sofia, tendo de alguma forma pego o celular de Rafael durante sua confissão. A tela mostrava uma das fotos que ele estivera olhando mais cedo. Ana rindo na cozinha dele, flor no cabelo escuro. A família se reuniu para olhar, e Rafael observou os rostos deles enquanto viam a mulher que ele havia jogado fora. A expressão de Marta suavizou com o reconhecimento de amor verdadeiro. Daniel assentiu, aprovando. Até a expressão dura de Henrique rachou um pouco. Ela parece gentil, disse Emília, entre lágrimas. E feliz. Ela estava feliz comigo, admitiu Rafael. Até eu destruir tudo. Vitória devolveu o celular a ele, os olhos claros pensativos. O que você vai fazer agora? Era a pergunta que Rafael vinha evitando, a que determinaria o resto de sua vida. Ele pensou nas últimas palavras de Bela. No anel sentado no balcão do banheiro, nos casacos amarelos e rostinhos pequenos que o haviam assombrado o dia todo. Eu vou encontrá-la, ele disse, surpreso pela força em sua própria voz. Vou pedir desculpas. Vou tentar conquistar o direito de conhecer minhas filhas. E se ela não quiser te ver? Perguntou Daniel, praticamente. Você disse que ela tinha medo de você? Rafael se levantou, sentindo-se mais seguro do que estivera em 2 anos. Então vou provar a ela que mudei. Por quanto tempo for necessário. Marta se aproximou e segurou o rosto dele nas mãos, da mesma forma que fazia quando ele era um menininho com joelhos ralados e orgulho machucado. Você deveria ter nos contado, ela disse suavemente. Poderíamos ter ajudado. Poderíamos ter estado lá por ela, pelos bebês. Eu sei, sussurrou Rafael. Eu sei que falhei com todo mundo, mas vou tentar consertar. Sofia puxou seu paletó. Tio Rafael, quais são os nomes dos seus bebês? O coração de Rafael se apertou ao perceber que não sabia. Não sabia os nomes delas, suas personalidades, suas comidas favoritas ou histórias de ninar. Era um pai que não sabia nada sobre ser pai. Eu não sei os nomes delas, Sofia, ele admitiu. Mas eu vou descobrir. Enquanto sua família começava a fazer perguntas e planos, porque era isso que os Monteiro faziam, consertavam coisas e faziam planos, Rafael sentiu algo mudar dentro de seu peito. O peso esmagador da culpa ainda estava lá, mas por baixo dele havia algo que ele não sentia havia 2 anos. Esperança. Amanhã, ele começaria a missão mais importante de sua vida. Ele encontraria Ana Cardoso e suas filhas. E passaria o tempo que fosse necessário para provar que o amor real, honesto, vulnerável, valia a pena lutar por ele, mesmo que significasse perder tudo mais que pensava querer.
Rafael passou a noite de Natal em seu escritório no cobertura, cercado por xícaras de café vazias e o brilho de múltiplas telas de computador. Dormir era impossível. Toda vez que fechava os olhos, via casacos amarelos de inverno e ouvia a pergunta inocente de Sofia: quais são os nomes dos seus bebês? Ao amanhecer, ele havia esgotado todos os caminhos legais em que conseguia pensar: registros de propriedade, cadastros eleitorais, bancos de dados profissionais de licenciamento, todos desatualizados ou protegidos por leis de privacidade. Ana Cardoso, que outrora fora listada como urbanista municipal, parecia ter desaparecido de todos os registros oficiais havia 2 anos. Por volta das 7 da manhã, seu celular tocou. Marcos. Cara, eu andei pensando na nossa conversa de ontem, disse o jovem sem preâmbulos. Você parecia muito mal. Você está bem? Rafael olhou para o horizonte de São Paulo, onde a luz da manhã cedo pintava os prédios de dourado. Eu preciso desse endereço, Marcos. Por favor. Houve uma longa pausa. Isso é sobre mais do que um pedido de desculpas, não é? Aquelas crianças são minhas, disse Rafael baixinho. Eu me afastei quando ela estava grávida, e agora eu preciso consertar isso. Nossa, Marcos respirou fundo. Rafael, cara, por que você não disse isso ontem? Isso muda tudo. Você pode me ajudar? Já estou puxando registros públicos. Me dá 1 hora. Rafael usou aquela hora para tomar banho, trocar de roupa para jeans e um suéter simples, as roupas mais casuais que possuía, se dirigir até uma loja infantil nos jardins. Vagou pelos corredores como um homem perdido, sobrecarregado pelo volume imenso de opções. Bichinhos de pelúcia, roupas, brinquedos, livros. Como se escolhe presentes para crianças que você nunca conheceu? No final, comprou 2 ursinhos de pelúcia idênticos, macios e cor de creme com laços rosa. Simples, clássico, seguro, o tipo de brinquedo que não podia dar errado. Seu celular vibrou quando ele saía da loja. Consegui um endereço, escreveu Marcos. Mas Rafael, ela não é dona do lugar. Parece que está alugando um apartamento pequeno no Brás. E cara, o aluguel é só R$ 800 por mês. Não é muito para criar gêmeas em São Paulo. O texto atingiu Rafael como um golpe físico. R$ 800. Ele gastava mais do que isso em um único jantar em seu restaurante favorito. Enquanto ele viverá em cobertura de milhões, Ana lutava para criar suas filhas de 1 ano e meio em um bairro que, embora estivesse melhorando, ainda era bem longe de ser afluente. O endereço o levou a um galpão convertido no Brás, agora abrigando apartamentos populares para jovens profissionais e famílias. Rafael estacionou seu Bentley um quarteirão adiante, subitamente ciente de como o veículo de luxo parecia deslocado naquelas ruas. Subiu 3 lances de escada estreita, o coração batendo mais forte a cada passo. Apartamento 3B. Podia ouvir sons do interior. Risadas de crianças. Uma televisão passando desenhos. Os sons comuns de uma vida sendo vivida. Rafael ergueu a mão para bater, então congelou. O que ele iria dizer? Oi, sou o pai que abandonou vocês e trouxe ursinhos de pelúcia? Antes que perdesse a coragem, a porta do outro lado do corredor se abriu. Uma senhora de 70 e poucos anos saiu, usando um roupão desbotado e carregando um saco de lixo. Você tá procurando alguém? Ela perguntou, estudando Rafael com olhos afiados e desconfiados. Estou procurando uma Ana Cardoso, disse Rafael. E suas filhas? A expressão da mulher endureceu imediatamente. Você é cobrador de dívida? Porque eu já disse pro último que aquela moça paga o aluguel em dia e cuida da vida dela. Não, não sou, Rafael parou, percebendo como devia parecer, mesmo em roupas casuais. Tudo nele gritava dinheiro e privilégio. Sou o pai delas. A admissão pairou no corredor estreito como fumaça. Os olhos da senhora idosa se arregalaram, então se estreitaram de novo com algo que parecia raiva protetora. É você, ela disse, a voz pingando desprezo. Você é o desgraçado que a deixou grávida. Rafael sentiu o calor subir pelas bochechas. Sim, senhora.
Cometi um erro terrível e estou tentando consertar. Tentando consertar? A mulher se aproximou, apesar de mal ter 1,50 metros de altura. Você acha que pode simplesmente aparecer com seu carrão chique e sua consciência culpada e consertar o que quebrou? Eu tenho que tentar. Bom, você chegou 2 dias tarde demais, ela disse com satisfação sombria. Elas se mudaram na terça. Fizeram as malas naquele carrinho dela e foram embora. Não disseram para onde, mas eu tive a sensação de que não era perto daqui. O mundo de Rafael se inclinou. Se mudaram? Mas por quê? Talvez porque um garoto rico de terno chique começou a ligar e assustar ela, a mulher retrucou. Ela ficou assustada como um gato depois da véspera de Natal. Ficava olhando pelas janelas, checando as fechaduras. Seja lá o que você disse para aquela pobre moça, você a assustou para valer. A ligação. A tentativa desesperada de Rafael de contatar Ana a havia afugentado. Ela empacotara suas filhas e desaparecera por causa dele. Ela disse alguma coisa sobre para onde poderia ter ido? Família, amigos, mesmo que eu soubesse, por que eu te contaria? A mulher cruzou os braços sobre o peito. Essa moça já passou por muita coisa sem você aparecer para bagunçar a vida dela de novo. Rafael puxou seu cartão de visita com dedos trêmulos. Se ela voltar, se você tiver notícias dela, por favor, dá isso a ela. Diz que eu só quero conversar. Diz que sei sobre as meninas e quero ajudar. A mulher pegou o cartão e imediatamente o rasgou ao meio. Ela não precisa da sua ajuda. Ela tá indo muito bem sem você. Por favor, disse Rafael, a voz falhando. Aquelas são minhas filhas. Eu preciso encontrá-las. Você devia ter pensado nisso há 2 anos, disse a mulher friamente. Agora sai daqui antes que eu chame a polícia. Rafael ficou parado no corredor vazio enquanto ela desaparecia de volta em seu apartamento, a porta batendo atrás dela. Ele encarou a porta do apartamento 3B, imaginando Ana lá dentro apenas dias atrás, empacotando a vida deles em caixas enquanto suas filhas brincavam ao redor dos pés dela. Pressionou a palma contra a porta como se pudesse de alguma forma sentir os ecos da vida que fora vivida ali. Sua família, a família que ele jogará fora e agora não conseguia encontrar. Rafael afundou no degrau superior da escadaria, ainda segurando a sacola com os ursinhos de pelúcia. O prédio zumbia com vida, crianças brincando, televisões murmurando, os sons comuns de famílias sendo famílias. Mas em algum lugar de São Paulo, ou talvez já não mais em São Paulo, Sana estava sozinha com 2 crianças de 18 meses, com medo de que o homem que já as havia abandonado uma vez estivesse voltando para machucá-las de novo. Rafael tirou o celular e ligou para a única pessoa que talvez pudesse ajudá-lo agora, sua avó. Vitória Monteiro tinha conexões em cada canto da sociedade paulistana, e tinha o tipo de autoridade gentil que podia abrir portas que permaneciam fechadas para homens raivosos e desesperados. Vovó, ele disse quando ela atendeu, eu preciso da sua ajuda. Elas se foram. Então vamos encontrá-las, disse Vitória simplesmente. Vem para casa, Rafael. Vamos encontrá-las juntos. Enquanto Rafael caminhava de volta para seu carro ridiculamente caro, naquele bairro onde suas filhas haviam dado seus primeiros passos, ele fez a si mesmo uma promessa. Não importava quanto tempo levasse, não importava quão longe tivesse que procurar, não importava o que custasse, ele encontraria Ana Cardoso e seus filhos. E desta vez, ele não deixaria o medo afastá-lo do amor, mesmo que o amor não o quisesse mais de volta. A sala de estar de Vitória Monteiro havia se transformado em uma sala de guerra. Mapas de São Paulo e regiões metropolitanas cobriam cada superfície, enquanto sua escrivaninha de mogno sustentava 3 laptops operados por Marcos e 2 de seus amigos experientes em tecnologia. A matriarca idosa se sentava em sua poltrona de orelha favorita, um copo de cristal com conhaque em uma mão e o celular na outra. Nenhuma sorte com os hospitais, relatou Marta, desligando o celular. Se ela precisou de atendimento médico para as gêmeas, não usou o nome verdadeiro. Fazia 3 dias desde a viagem desastrosa de Rafael ao Brás. 3 dias da máquina da família Monteiro trabalhando a todo vapor para localizar uma jovem mãe assustada e seus filhos.
Vitória mobilizara contatos por toda a cidade, antigos membros de comitês beneficentes, velhos amigos da família, qualquer um que pudesse ter conexões com departamentos de planejamento urbano ou serviços infantis. Rafael se sentava no tapete persa, cercado por impressões e fotografias, parecendo não ter dormido em uma semana, o que era a verdade. Os ursinhos de pelúcia estavam sobre a mesa de centro, seus laços rosa alegres um lembrete pungente de seu fracasso. E os pais dela? Perguntou Daniel de sua posição perto da janela, onde vinha fazendo ligações para universidades onde Ana poderia ter estudado. Você chegou a conhecer a família dela? O riso de Rafael foi amargo. Ela mencionou que a mãe dela morava em Curitiba. O pai morreu quando ela tinha 12 anos, mas eu nunca conheci ninguém da família dela. Eu mantinha nosso relacionamento compartimentalizado. A admissão pesou na sala. Todos entenderam o que ele queria dizer. Ele escondera Ana de seu mundo com tanta eficácia quanto escondera seu mundo dela. Espera, disse Marcos de repente, olhando para cima de seu laptop. Acho que achei algo. Ana Cardoso tinha uma colega de quarto na faculdade chamada Juliana Martins. Ela ainda está ativa nas redes sociais, e tem fotos dela com alguém que parece a sua Ana, de uns 3 anos atrás. Rafael estava do outro lado da sala em segundos, espiando por cima do ombro de Marcos para a tela do laptop. Lá estava Ana, mais jovem e radiante, o braço ao redor de uma mulher miúda de cachos escuros. Estavam em algum tipo de festival ao ar livre, ambas rindo de algo fora de quadro. Você consegue achar as informações atuais da Juliana? Já estou nisso, disse Marcos, os dedos voando pelo teclado. Juliana Martins, 29 anos, trabalha como enfermeira no Hospital Sírio-Libanês, mora em Vila Madalena. Vitória pousou o conhaque. Marta, liga para o nosso amigo Dr. Paternostro no Sírio-Libanês. Vê se ele consegue arranjar uma apresentação discreta. Mas Rafael já se dirigia à jaqueta. Eu vou lá agora. Rafael. A voz de Vitória o parou em seco. Você não pode simplesmente aparecer em um hospital exigindo falar com alguém. Vai parecer um perseguidor. Então o que você sugere? A voz de Rafael quebrou de desespero. Cada dia que passa, elas ficam mais longe. E se ela deixou São Paulo de vez? E se ela levou elas para algum lugar que eu nunca vou encontrar? Vitória estudou o neto com a mesma intensidade que outrora reservara para ler o conselho da oposição durante a carreira judicial de seu falecido marido. Então se levantou, movendo-se com graça surpreendente para sua idade. Nós vamos juntos, ela disse simplesmente. Uma avó procurando pelas bisnetas é bem menos ameaçador do que um pai desesperado caçando os filhos que abandonou. 1 hora depois, Rafael se viu no refeitório do Hospital Sírio-Libanês, as mãos envoltas em uma xícara de café que não conseguia sentir o gosto. Vitória se sentava à frente dele, elegante em seu casaco azul marinho e pérolas, parecendo perfeitamente à vontade em qualquer ambiente. Juliana Martins apareceu exatamente na hora, parecendo curiosa e um pouco cautelosa. Era mais bonita do que suas fotos sugeriam, com olhos gentis e a postura confiante de alguém que lidava com situações de vida ou morte diariamente. O doutor Paternostro disse que vocês queriam falar comigo sobre uma amiga, disse Juliana, deslizando para a cadeira ao lado de Vitória. Ele foi bem misterioso sobre os detalhes. Vitória sorriu com charme ensaiado. Obrigada por concordar em nos encontrar, querida. Esse é meu neto, Rafael Monteiro. Estamos procurando por alguém que acreditamos que você conheça. Ana Cardoso. A expressão de Juliana mudou imediatamente, ficando na defensiva. Por que vocês estão procurando pela Ana? Rafael se inclinou para a frente, incapaz de se conter. Ela tem minhas filhas. Eu sei como isso soa, mas você é ele, Juliana interrompeu, a voz afiada de reconhecimento. Você é o que a engravidou e sumiu. A acusação atingiu Rafael como um golpe físico, mas ele se forçou a não reagir defensivamente. Sim, sou, disse. E estou tentando consertar isso. Juliana riu, mas não havia humor nenhum. Consertar isso? Você tem ideia do que você fez ela passar? Ela te amava. Realmente te amava.
E quando ela mais precisou de você, você a acusou de mentir e foi embora. Eu sei, disse Rafael baixinho. Eu sei que destruí tudo. Mas eu vi as gêmeas agora. Sei que são minhas e quero ser o pai delas. Você quer ser o pai delas? A voz de Juliana subiu ligeiramente, atraindo olhares de mesas próximas. Cadê você quando ela vomitava toda manhã por meses? Cadê você quando ela teve que largar o emprego porque não aguentava o estresse e as complicações da gravidez? Cadê você quando ela ficou em trabalho de parto por 14 horas sem ninguém para segurar sua mão? Cada pergunta era uma adaga no peito de Rafael. Ele pensou naqueles meses. O que ele estivera fazendo enquanto Ana sofria sozinha? Provavelmente fechando negócios, indo a reuniões, se parabenizando por ter escapado de uma bala. Vitória estendeu a mão pela mesa e a pousou sobre a de Juliana. Entendemos sua lealdade a Ana. Fala bem do seu caráter. Mas aquelas crianças têm uma família que quer conhecê-las. Uma família que poderia sustentá-las. Os olhos de Juliana faiscaram. A Ana sustenta elas muito bem. Em um apartamento de R$ 800 por mês criando gêmeas, Rafael não conseguiu segurar a pergunta. Juliana, eu não estou tentando tirar elas dela. Só quero ajudar. Quero conhecê-las. Juliana o encarou por um longo momento, parecendo pesar algo na mente. Finalmente, falou. Ela apareceu na minha casa na terça-noite, empacotou tudo que tinha no Honda Civic dela e apareceu na minha porta à meia-noite com 2 bebês chorando e uma história sobre uma ligação que a apavorou. O estômago de Rafael despencou. Ela ainda está lá? Ela ficou uma noite, disse Juliana com cuidado. Depois foi embora. Disse que não podia colocar eu em risco também. Em risco de quê? Perguntou Vitória gentilmente. O riso de Juliana foi oco. Em risco de você. Ela está convencida de que um bilionário que não quis os filhos dele há 2 anos não está subitamente interessado em ser pai. Ela acha que você está planejando tirar elas dela. A verdade atingiu Rafael como um raio. Ana não estava só fugindo dele. Estava fugindo do medo de que ele usasse sua riqueza e poder para roubar suas filhas. Na mente dela, ele não era um pai arrependido buscando redenção. Era uma ameaça à única família que lhe restava. Para onde ela foi? Rafael perguntou desesperadamente. Juliana se levantou, sua decisão tomada. Não sei. E se soubesse, não te contaria. Não até você provar que realmente mudou. Ela se virou para ir embora, então parou e olhou para trás, para Rafael. Pelo que vale, eu espero que você tenha mudado. Aquelas menininhas merecem um pai. E a Ana, e ela merece ser feliz de novo. Ela não tem sido, de verdade, desde que você partiu o coração dela. Enquanto Juliana se afastava, Rafael sentiu algo desmoronar em seu peito. Ele estivera pensando nessa busca como uma missão para reivindicar o que era seu. Mas Ana não pertencia a ele. Aquelas crianças não pertenciam a ele. Ele perderá qualquer direito a elas no momento em que escolher a dúvida em vez da confiança, o orgulho em vez do amor. Ela está protegendo elas de mim, ele disse a Vitória, as palavras mal audíveis. Vitória assentiu com tristeza. Sim, está. E até você entender por quê, você nunca vai encontrá-las. Rafael olhou pelas janelas do refeitório para o horizonte de São Paulo, onde em algum lugar da cidade extensa, ou além dela, sua família se escondia do homem que deveria ter sido seu protetor. A pergunta já não era como encontrá-las. A pergunta era como se tornar digno de ser encontrado. Um mês depois, Rafael se sentava no consultório da doutora Sara Lima, sem parentesco com a doutora Lima de seus pesadelos, encarando uma caixa de lenços que já havia esvaziado 2 vezes durante a sessão. O consultório da terapeuta era deliberadamente calmante, com iluminação suave e móveis confortáveis. Mas Rafael se sentia como se estivesse sendo esfolado vivo por dentro. Me conte sobre o momento em que você se afastou, disse a doutora Lima gentilmente. Não as justificativas que você construiu ao longo do tempo. O momento real. Rafael fechou os olhos, forçando-se de volta àquela noite 2 anos atrás.
O apartamento de Ana fora aconchegante, cheio do aroma das velas de baunilha que ela adorava. Ela fizera o jantar, algo simples, macarrão com um molho de tomate que ela aperfeiçoara depois de meses de experimentos. Estavam rindo de alguma coisa. Ele não conseguia se lembrar do que. Então ela ficará quieta. Aquela quietude particular que significava que ela tinha algo importante para dizer. Eu preciso te contar uma coisa, ela dissera, as mãos entrelaçadas no colo como uma criança confessando ter quebrado algo precioso. Rafael soubera imediatamente. Alguma parte primitiva de seu cérebro reconhecera os sinais que ele vinha ignorando por semanas. O cansaço dela, o jeito que ela passará mal pelas manhãs, as mudanças sutis em seu corpo que ele atribuíra a estresse. Estou grávida, ela sussurrara. E o primeiro pensamento de Rafael não fora alegria nem medo nem sequer surpresa. Fora, e isso arruína tudo. Eu fiquei com raiva, Rafael admitiu a doutora Lima, abrindo os olhos. Não dela. De mim mesmo. Porque no momento em que ela disse aquilo, eu soube que queria que fosse verdade. Eu queria aqueles bebês. Eu queria aquela vida com ela. E isso me aterrorizou mais do que qualquer coisa que já senti. Por que isso te aterrorizou? Rafael riu amargamente. Porque eu construí toda a minha identidade em torno de estar no controle. Meu negócio, minha imagem, meus relacionamentos, tudo tinha que se encaixar na vida perfeita que eu havia projetado. E amar da forma que amava, querer uma família com ela que não era controlável, que era bagunçada, e vulnerável, e real. Então você escolheu acreditar que ela estava mentindo em vez de admitir que estava com medo. Eu escolhi acreditar no meu sócio quando ele disse que ela estava atrás do meu dinheiro. Eu escolhi acreditar na pior interpretação possível porque me dava uma desculpa para fugir. A voz de Rafael quebrou. Eu quebrei o coração dela porque eu era covarde demais para arriscar quebrar o meu primeiro. A doutora Lima assentiu pensativamente. E agora, o que é diferente agora? Rafael pensou no último mês. Havia tirado uma licença da Monteiro Logística, algo que abalara a empresa. Começar a terapia. Começar a fazer trabalho voluntário em um centro infantil no Brás, aprendendo o que realmente significava cuidar de crianças pequenas. Lera todos os livros sobre desenvolvimento infantil que conseguirá encontrar. Mais importante, parara de procurar por Ana. Percebi que estava fazendo de novo, disse Rafael, usando meu dinheiro e conexões para tentar controlar a situação em vez de realmente mudar a mim mesmo. Ana tinha razão em ter medo. E o novo Rafael? Rafael ficou quieto por um longo momento. O novo Rafael está aprendendo a ser o homem que elas merecem, quer elas queiram conhecê-lo ou não. A doutora Lima sorriu, a primeira vez que Rafael havia fazer isso em 4 semanas de sessões. Isso é progresso significativo, Rafael. Como é dizer isso? Aterrorizante, admitiu Rafael. Mas também libertador. Passei 2 anos construindo uma vida que parecia perfeita por fora, mas vazia por dentro. Agora estou construindo algo real. Depois da sessão, Rafael dirigiu até o centro infantil onde vinha fazendo trabalho voluntário. Ficava no mesmo bairro onde Ana havia morado, e trabalhar lá parecia penitência e esperança combinadas. Hoje era a hora da história, e Rafael se viu sentado de pernas cruzadas em um tapete colorido, cercado por uma dúzia de crianças pequenas que não se importavam com seu patrimônio líquido ou nome de família. Senhor Rafael. Maria, de 2 anos, subiu em seu colo com o afeto destemido que só crianças pequenas possuem. Leu o livro do ursinho. Rafael abriu a cópia gasta de O Bento, o urso e começou a ler, a voz automaticamente caindo no tom gentil que aprenderá que as crianças respondiam bem. Enquanto lia sobre o ursinho procurando alguém para amá-lo, Rafael sentiu o familiar aperto no peito. Em algum lugar por aí, suas próprias filhas tinham essa idade, provavelmente aprendendo a amar livros e histórias. Mas pela primeira vez em meses, o aperto vinha acompanhado de algo mais. Paz. Ele estava exatamente onde deveria estar, fazendo exatamente o que deveria estar fazendo. Mesmo que suas filhas nunca o conhecessem, ele podia amar os filhos de outras pessoas. Podia ser o tipo de homem que aparece, que se importa, que fica.
Depois da hora da história, Rafael estava guardando os brinquedos quando Maria, a diretora do centro, se aproximou. Rafael, tem alguém aqui te procurando. Ele olhou para cima e encontrou Juliana Martins parada na porta, a expressão indecifrável. O coração de Rafael parou. Ela não estaria ali a menos que... Podemos conversar? Juliana perguntou. Caminharam até uma cafeteria próxima em silêncio, as mãos de Rafael tremendo enquanto pedia, a mente correndo por possibilidades. Algo teria acontecido com as gêmeas? Juliana estava ali para dizer a ele que parasse de fazer trabalho voluntário? Que mesmo essa pequena conexão com crianças era próxima demais de suas filhas? Ela sabe, disse Juliana, uma vez sentadas. Sobre a terapia, o trabalho voluntário, o fato de você ter parado de procurá-la. Rafael pousou a xícara de café com cuidado. Como? Minha prima trabalha lá. Ela mencionou o bilionário voluntário que aparece todo dia para ler para as crianças, trocar fraldas e nunca falar sobre si mesmo. O sorriso de Juliana era pequeno, mas genuíno. Demorei um tempo para perceber que ela estava falando de você. Ela estás Rafael não conseguiu terminar a pergunta. Elas estão seguras. Ela conseguiu um emprego com uma firma de planejamento em Campinas. Não é muito, mas é suficiente. Juliana estudou o rosto de Rafael. Ela também disse que tem acompanhado as notícias sobre a Monteiro Logística, sobre sua licença. Rafael assentiu. Eu precisava descobrir quem eu era sem a empresa, sem o dinheiro me definindo. E quem é você? A pergunta pairou entre eles como uma ponte que Rafael não tinha certeza se estava pronto para atravessar. Ele pensou no último mês, nas mãozinhas que haviam se estendido para ele durante a hora da história, nas lições que aprenderá com a doutora Lima, no homem em que lentamente se tornava. Sou um pai que quer conquistar o direito de amar suas filhas, disse Rafael baixinho. Mesmo que isso signifique amá-las à distância. Juliana pegou na bolsa e tirou um pequeno envelope. Ela queria que eu te desse isso, ela disse. Ela disse, e se ele realmente mudou, ele vai entender o que isso significa. As mãos de Rafael tremiam enquanto abria o envelope. Dentro havia uma única fotografia. Duas menininhas de cachos escuros e o nariz de sua mãe, sentadas em uma caixa de areia no que parecia um parque. Estavam construindo algo juntas, os rostos brilhantes de concentração e alegria. No verso, com a letra cuidadosa de Ana, Lívia e Rosa Monteiro Cardoso. Elas amam livros, borboletas e fazer castelos de areia. Às vezes elas perguntam sobre o pai delas. Rafael encarou a foto até sua visão embaçar. Suas filhas. Os nomes delas eram Lívia e Rosa, e eram lindas, e perguntavam sobre ele. Se perguntavam sobre o pai que se afastara antes mesmo de nascerem. Ela está te dando uma escolha, disse Juliana suavemente. Você pode guardar essa foto e saber que elas estão felizes e seguras, ou pode provar que realmente mudou e talvez um dia conquistar o direito de conhecê-las. Rafael ergueu o olhar da fotografia. O que provaria que eu mudei? Tempo, disse Juliana simplesmente. Continua fazendo o trabalho voluntário. Continua indo à terapia. Continua sendo o homem que elas gostariam que o pai delas fosse. E talvez, quando você estiver pronto, realmente pronto, ela também esteja pronta. Enquanto Rafael caminhava de volta ao carro, a foto cuidadosamente guardada na carteira perto do coração, percebeu que algo havia mudado fundamentalmente dentro dele. Pela primeira vez em sua vida, não estava pensando no que queria ou no que merecia. Estava pensando no que era melhor para Lívia e Rosa. E isso, ele pensou, talvez fosse o começo do amor verdadeiro. O tipo de amor que vale a pena esperar, vale a pena mudar, vale a pena se tornar digno, mesmo que leve para sempre. 2 anos depois, o sol da manhã filtrava pelas janelas da Biblioteca Infantil de Campinas enquanto Rafael terminava de arrumar o círculo de histórias. 2 anos de leitura para crianças o haviam ensinado exatamente como criar o espaço perfeito. Almofadas dispostas em semicírculo, livros ilustrados exibidos na altura dos olhos das crianças pequenas, e espaço suficiente para corpinhos se mexerem sem incomodar os vizinhos. Ele dirigira de São Paulo na noite anterior,
como fazia todo primeiro sábado do mês. O que começara, 6 meses depois daquele Natal devastador, como uma peregrinação desesperada, havia evoluído para algo diferente. Um compromisso silencioso de ser o homem que prometera se tornar, quer alguém estivesse observando ou não. Senhor Rafael. A voz era pequena, mas clara, atravessando a sessão infantil como música. Rafael se virou e sentiu seu coração parar. Uma menininha de cachos escuros e olhos cor de avelã familiares caminhava em sua direção, agarrando uma cópia gasta de O Bento, o urso contra o peito. Atrás dela, movendo-se com mais cautela, estava sua gêmea idêntica. Os mesmos cachos, os mesmos olhos, mas com uma expressão mais séria que lembrava Rafael dolorosamente de si mesmo. Lívia, ele disse suavemente. A menininha sorriu. A mamãe disse que você podia estar aqui. Eu trouxe meu livro favorito. Você lê para mim? Rafael olhou por cima da cabeça de Lívia e viu Ana parada perto da seção de biografias, os braços cruzados ao redor de si mesma como uma armadura. Ela parecia mais velha. Havia linhas finas ao redor dos olhos que não estavam ali 5 anos atrás, mas ainda era bonita. Ainda era a mulher que mudará sua vida ao amá-lo quando ele não merecia. Os olhos dele se encontraram através da biblioteca, e Rafael viu medo ali, mas também outra coisa. Esperança, talvez, ou pelo menos a disposição de tentar. Eu adoraria ler para você, Rafael disse a Lívia, a voz firme apesar do terremoto acontecendo em seu peito. Para as duas. Rosa, a gêmea mais quieta, se aproximou da irmã, mas mantendo distância de Rafael. Você é mesmo nosso pai? A pergunta veio com a franqueza direta que só crianças possuem. Mas atingiu Rafael como um golpe físico. Ele olhou para Ana, buscando orientação. Ela se aproximou devagar, os movimentos cuidadosos e deliberados. Meninas, esse é o Rafael. Lembram do que conversamos sobre ele? O papai que foi embora, mas quer voltar? Alguma coisa assim, disse Ana suavemente. Rafael se ajoelhou até o nível dos olhos das meninas, o coração martelando contra as costelas. De perto, podia ver ainda mais de si mesmo nos rostos delas, o formato das sobrancelhas, o jeito teimoso do queixo quando pensavam com afinco. Eu cometi alguns erros muito grandes, Rafael disse com cuidado, usando o mesmo tom gentil que aperfeiçoara com as crianças do centro. Eu machuquei a mamãe de vocês e perdi a chance de ver vocês crescerem. Sinto muito por isso. Rosa o estudou com a intensidade séria de uma criança tentando resolver um quebra-cabeça complicado. A mamãe chora às vezes quando olha as fotos. Rosa, Ana avisou gentilmente. Tudo bem, disse Rafael, embora cada palavra parecesse engolir vidro. Ela tem todo o direito de ficar triste. O que eu fiz foi errado. Mas você lê histórias para crianças agora, anunciou Lívia, aparentemente tendo absorvido conversas anteriores o suficiente para juntar esse fato. A mamãe mostrou fotos no computador. Os olhos de Rafael se voltaram para Ana, surpreso. Ela vinha pesquisando sobre ele, observando seu trabalho voluntário de longe. Eu leio, sim, confirmou Rafael. Aprendi que cuidar de crianças é o trabalho mais importante do mundo. Eu quis praticar para poder ser melhor nisso. Você é melhor nisso agora? Perguntou Rosa. Rafael considerou a pergunta seriamente. Eu acho que sou, mas isso não é algo que eu decido. Outras pessoas têm que decidir se eu melhorei. Eu acho que você é melhor, declarou Lívia com a autoridade confiante de uma menina de 3 anos e meio. Você tem olhos gentis. A mamãe diz que pessoas com olhos gentis geralmente são pessoas boas. Por cima da cabeça das meninas, Rafael encontrou o olhar de Ana de novo. Ela estava chorando. Lágrimas silenciosas que ela limpava rapidamente para que as meninas não vissem. Vocês gostariam de ouvir a história agora? Rafael perguntou. Pelos 30 minutos seguintes, Rafael leu O Bento, o urso para suas filhas, enquanto outros frequentadores da biblioteca se reuniam ao redor do círculo de histórias. Lívia se enroscou ao lado esquerdo dele na metade da história, o corpinho quente e confiante.
Rosa permaneceu a uma distância cautelosa, mas Rafael a flagrou sorrindo para as vozes engraçadas que ele fazia para os personagens. Quando a história terminou, Ana se aproximou do pequeno grupo. Meninas, por que vocês não vão escolher alguns livros enquanto a mamãe conversa com o Rafael? As gêmeas saíram correndo em direção à seção de livros ilustrados, as vozes carregando de volta em sussurros animados sobre o pai delas que lia histórias. Ana se sentou de frente para Rafael, as mãos entrelaçadas no colo, no mesmo gesto que ele lembrava de 5 anos atrás. Você parou de nos procurar, ela disse sem preâmbulos. Percebi que estava fazendo errado, respondeu Rafael. Estava tentando te encontrar em vez de me tornar alguém que valesse a pena ser encontrado. A Juliana me contou sobre a terapia, o trabalho voluntário, que você tirou uma licença da empresa. Rafael assentiu. Eu precisava descobrir quem eu era sem todas as coisas que eu achava que me definiam. Descobri que não gostei muito da resposta. E agora? Rafael observou suas filhas através das estantes de livros. Viu a maneira como se ajudavam a alcançar livros nas prateleiras mais altas. A maneira como dividiam tudo naturalmente. Eram crianças boas, gentis. Ana as havia criado lindamente, completamente sozinha. Agora eu sei que ser pai delas não é um direito com que nasci, disse Rafael baixinho. É algo que eu tenho que conquistar todos os dias. Se você me deixar tentar. Ana ficou quieta por um longo momento. Elas perguntam sobre você cada vez mais. A Lívia quer saber por que o pai dela não mora com a gente como o pai da Sara mora com ela. O que você diz a elas? Que alguns papais precisam de mais tempo para aprender a ser bons pais. Que amor nem sempre é suficiente. Às vezes as pessoas precisam mudar e crescer antes de poderem ficar juntas. Rafael sentiu lágrimas ameaçarem pela primeira vez em meses. Você acha? Você acha que eu mudei o suficiente? Cresci o suficiente? Ana estudou o rosto dele com a mesma intensidade que Rosa demonstrara mais cedo. Eu acho que você está tentando. De verdade tentando. Não só fingindo por minha causa. E eu acho que talvez seja a hora de deixar você tentar com elas também. As palavras atingiram Rafael como um nascer do sol depois da noite mais longa de sua vida. Como isso seria? Ele perguntou com cuidado. Devagar, disse Ana, muito devagar. Talvez visitas aos sábados aqui em Campinas, no início. Ligações, videochamadas. Se as meninas se sentirem confortáveis, se você provar que é confiável, talvez visitas de fim de semana em São Paulo eventualmente. E nós? Rafael perguntou, então imediatamente se arrependeu. Desculpa. Eu não tenho direito de perguntar isso. Mas Ana o surpreendeu. Eu ainda não sei, ela disse honestamente. A mulher que te amava há 5 anos atrás confiava completamente em você e teve o coração partido. A mulher sentada aqui agora é mais cuidadosa, mais esperta. Mas talvez ela também esteja pronta para acreditar que as pessoas realmente podem mudar se quiserem o suficiente. Mamãe. Rafael. A voz de Lívia atravessou a biblioteca. Vem ver o livro das borboletas. Rafael olhou para Ana, uma pergunta nos olhos. Ela assentiu quase imperceptivelmente, e juntos caminharam em direção às filhas, suas filhas, que já estavam construindo uma pilha de livros para levar para casa. Enquanto Rafael se ajoelhava para admirar a seleção de livros sobre castelos de Rosa e a coleção de histórias sobre animais de Lívia, sentiu algo que nunca havia experimentado antes. Não o amor desesperado e controlador que uma vez confundira com o real, mas algo mais quieto e profundo. Paz, propósito, o conhecimento profundo de que estava exatamente onde pertencia, fazendo exatamente o que mais importava. Rafael. A vozinha de Rosa interrompeu seus pensamentos. Você vem ler pra gente de novo semana que vem? Rafael olhou para Ana, que assentiu quase imperceptivelmente. Se a sua mamãe disser que está tudo bem, eu adoraria vir ler para vocês semana que vem, disse Rafael. E na semana depois dessa? Perguntou Lívia, esperançosa. A garganta de Rafael se apertou de emoção. Pelo tempo que vocês quiserem que eu venha.
Rosa considerou isso seriamente, então tomou uma decisão que mudaria a vida de todos eles. Tá bom, ela disse simplesmente. Mas da próxima vez, você pode trazer o livro do urso papai que aprende a cuidar dos filhotes? Rafael riu, surpreendendo a si mesmo com um som de pura alegria. Eu vou trazer esse livro, prometo. Enquanto caminhavam em direção ao balcão de empréstimos, a mãozinha de Lívia deslizando confiante na dele, Rafael percebeu que algumas histórias não terminam com declarações dramáticas de amor ou reencontros apaixonados. As melhores histórias, as que valem a pena esperar, terminam com a promessa quieta do amanhã, e do dia depois, e de todos os dias que se seguem. Terminam com o ato simples e revolucionário de aparecer. E Rafael Monteiro finalmente aprenderá como ficar. Às vezes as maiores histórias de amor não são sobre encontrar o caminho de volta para alguém. São sobre se tornar digno de ser encontrado. Rafael passou 2 anos aprendendo que o amor verdadeiro não é sobre posse ou controle. É sobre sacrifício, crescimento, e a paciência para conquistar o que um dia jogou fora. O que você teria feito no lugar do Rafael? Você teria tido a coragem de mudar completamente por amor, mesmo sem nenhuma garantia de que seria suficiente? Sua participação significa muito para o canal. Por favor, compartilhe seus pensamentos nos comentários. Obrigado por assistir. Se você gostou da história, por favor, se inscreva no nosso canal e deixe um comentário abaixo nos contando o que achou. Seu feedback e apoio significam muito para nós.